um hormônio importante para o corpo e responsável pela absorção de cálcio após exposição à luz solar. A vitamina D é fundamental, principalmente na formação de ossos e dentes, mas a carência desta vitamina pode gerar consequências para o corpo. E nesta edição do Repórter PUC, vamos falar sobre a vitamina D. E você vai saber quais as doenças ela pode evitar. E ainda os benefícios dessa vitamina para a saúde e as recomendações dos médicos. Seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, 20 de agosto. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! A vitamina D é um hormônio produzido no organismo e responsável por levar o cálcio do sangue para os ossos. Esta vitamina é adquirida através da exposição à luz solar pelos raios ultravioletas tipo B. Ela pode auxiliar na prevenção de diversas doenças, como por exemplo o raquitismo. E se você não costuma pegar sol e fica o dia inteiro em ambientes fechados, fique atento, pois o risco de ter deficiência de vitamina D é grande. E na reportagem de hoje eu fui conhecer um pouco sobre esta vitamina. Confira! Essencial para o corpo, responsável pela absorção de cálcio após exposição à luz solar. A vitamina D é um hormônio importante, principalmente na formação de ossos e dentes. Mas a falta desta substância pode gerar consequências. A deficiência de vitamina D está ligada a vários problemas. O mais clássico dela é o raquitismo, que é a deficiência de vitamina D na infância, que dá deformações ósseas importantes, quadros graves efetivamente. E, portanto, ela é uma vitamina essencial à vida, é muito importante a vitamina D. A sua deficiência está relacionada a alterações metabólicas, como eu disse, aumento do risco de fraturas, nas pessoas adultas e nos idosos e prejuízo no crescimento e no desenvolvimento nas crianças. A vitamina D está presente em alimentos como queijos, leites e também nos peixes, dentre eles o salmão e o atum. E de acordo com estudos, esta vitamina pode contribuir para o cérebro, o coração e o sistema imunológico. Tem muitos estudos acontecendo no mundo em relação à prevenção ao uso da vitamina D na prevenção de câncer e em algumas outras doenças. Nenhum estudo concluiu ainda. Basicamente, a vitamina D hoje é usada para o controle do cálcio ainda. Eu acredito que esses estudos podem ser que eles comprovem que ela tem algumas outras funções, mas a gente não pode cientificamente comprovar e afirmar como médico que a vitamina D tem outra função no organismo. A vitamina D pode ser adquirida através do consumo de diversos alimentos, mas boa parte mesmo vem da luz do sol, o que representa 90%. O grande problema é que a maioria das pessoas passa o dia inteiro em ambientes fechados e a falta dessa vitamina pode ocasionar o surgimento de novas doenças. De maneira geral, digamos que 20 a 30 minutos exposto ao sol de maneira direta, com boa área de exposição ao sol, num período de boa insolação entre 10 da manhã e 2 horas da tarde, umas 3 ou 4 vezes por semana, provavelmente é suficiente. Para a produção de vitamina D, o sol de 8 horas da manhã ele é praticamente insignificante, porque o pico de ultravioleta B, que é usado para a produção da vitamina D, ele está muito baixo, a incidência é muito baixa. Hoje em dia a gente não recomenda a suspensão do uso do filtro solar como medida de tratamento de deficiência de vitamina D. Uma vez diagnosticada a deficiência de vitamina D, a gente repõe a vitamina D e continua usando o filtro solar. O estudante Matheus Teixeira costuma pegar pouco sol durante o dia e descobriu através de um exame de rotina que possui deficiência de vitamina D. Durante o dia tenho aula e as aulas são dentro de salas e à tarde no estágio. Então o contato que eu tenho com o sol é muito pouco, mas na parte da manhã e no horário do almoço. Durante as férias eu fui fazer os exames de rotina e aí no exame de sangue foi constatado que eu tenho insuficiência de vitamina D. E por isso eu estou tendo que tomar os remédios para mim conseguir suprir a necessidade de ficar com os índices adequados. Para repor a vitamina no corpo, Matheus está fazendo um tratamento com cápsulas de vitamina D. A médica me passou este remédio e eu tenho que tomar um comprimido por dia. E ela também recomendou que eu tome sol para mim readequar os índices e estabilizar e voltar ao normal para que eu não tenha mais essa deficiência. Mas atenção,
Segundo os médicos, o consumo exagerado dessas cápsulas podem provocar prejuízos ao corpo. Uma dieta equilibrada, ela provavelmente não vai levar a uma hipervitaminose D, né? Isso é muito raro. É claro que numa suplementação, se for uma suplementação errada, numa dose muito elevada, isso pode acontecer. Então, por isso que é sempre bom fazer essa reposição com prescrição médica. Aquelas pessoas que não têm uma boa exposição ao sol, especialmente aquelas que têm história familiar, por exemplo, adultos com história familiar de osteoporose, deve dosar a vitamina D e, se estiver baixa, avaliar com o seu médico a necessidade e o benefício da reposição. E para falar sobre a vitamina D, recebemos aqui no estúdio Iane Gláucia Gomide Mizuduti, professora do curso de nutrição da PUC Minas. Também recebemos Maria Marta Sarquis Soares, médica endocrinologista. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite de estarem aqui hoje. Eu que agradeço. Professora Iane, quais os benefícios da vitamina D para o corpo? Bom, como já foi bem colocado aí na introdução da reportagem, um papel já bem estabelecido da vitamina D sobre o metabolismo do cálcio, que é um mineral muitas vezes difícil da gente ingerir na quantidade necessária e de absorver. Então, a vitamina D tem um papel indispensável na melhora dessa absorção. E em função desse papel da vitamina D sobre o cálcio, nós temos um papel também bem estabelecido sobre a saúde óssea. As demais evidências, outros desfechos que não sobre a saúde óssea ainda são bastante controversos, mas o que nós não temos mais dúvida é, de fato, esse papel da garantia, da melhora da absorção do cálcio, que também não está relacionado só mesmo ao tecido ósseo. O cálcio também é importante para outros tecidos, né? Então, o próprio funcionamento muscular, ele é dependente de um estado nutricional adequado em cálcio, e esse é o papel já clássico e que não se discute muito mais a importância da vitamina D. Doutora Maria Marta, quais doenças essa carência pode causar? Eu acredito que em relação à falta de cálcio, a osteoporose, é uma dessas doenças? Sim, a deficiência de vitamina D, ela vai diminuir, vai criar uma doença, que na criança é o raquitismo, o correspondente no adulto seria a osteomalácia, que é uma deficiência de mineralização óssea. Basicamente porque a absorção de cálcio e fósforo vão ficar prejudicadas, né? Os dois minerais são fundamentais para a mineralização do osso. Então, a carência de vitamina D, quando muito grave, pode levar a essa osteomalácia no adulto ou raquitismo na criança. Eu gostaria de acrescentar que uma das coisas também que já ficou comprovada é a importância da vitamina D na parte muscular. Aumento de tamanho de fibra muscular, a resistência muscular também. Então, isso em idosos é fundamental. Você manter um nível de vitamina D adequado, né? Ela previne fraturas, então a deficiência dela pode predispor também a fraturas, dependendo do nível que você consegue atingir com a reposição. É lógico que geralmente associado com outros, com minerais, né, como o cálcio. E também algumas outras doenças que existem estudos de associação, mas não de causa e efeito. Então a gente tem estudos de associação com N doenças, desde doenças psiquiátricas até doenças cardiovasculares, diabetes, mas a gente sabe que isso pode também estar por detrás disso aí, né? Um paciente sedentário, um paciente que não se expõe ao sol, que não pratica esporte, que não se alimenta adequadamente, obeso. Então, todos esses pacientes eles já têm um fator de risco inerente à condição deles. A vitamina D pode estar simplesmente associada àquela condição. Agora, doutora, quando diagnosticada a falta de vitamina D no corpo, como é feito o tratamento? Ele pode ser feito de duas formas, ou dependendo do nível de insuficiência ou deficiência, você pode se expor ao sol de forma controlada, sem exagero, não é aquela clássica maneira que a gente antigamente se expunha, né, ficando quarando no sol. A gente tem, dependendo da tonalidade da cor da pele, você fica de 5 minutos a 30 minutos por 3 vezes por semana, já seria suficiente. Quanto mais clara a pele, menos tempo se expõe ao sol. Além disso, você pode também usar suplementos como aquele paciente estava fazendo, né, o uso de suplementação com cápsulas com vitamina D. Nossos alimentos são pobres, né? Nós não temos aqui no Brasil alimentos enriquecidos com vitamina D, então dificilmente a gente consegue uma dose de vitamina D com a nossa alimentação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles colocam em suco de laranja, que aqui não tem. A gente tem alguns leites, né, com vitamina D, outros não, então a gente teria que olhar isso também na nossa alimentação. Salmão só de águas profundas, né? Só, os de cativeiro quase não tem. Então não adianta. Aí sobra aí shiitake,
óleo de fígado de bacalhau, É. que ninguém tolera. Que são alimentos pouco acessíveis Muito ou pouco acessíveis. não do gosto popular. Não, É, exatamente. que não fazem parte do hábito alimentar da É, população brasileira, né? Então, o ovo, mas tem uma quantidade muito pequena. E acaba que, de fato, a questão da exposição solar, ela é preponderante para evitar essa hipovitaminose D, né? Porque nós não temos muitos recursos dietéticos. Apesar de que, embora a gente não tenha ainda muitos alimentos fortificados, há uma tendência hoje de se fortificar, enriquecer os alimentos, exatamente em função da prevalência elevada, né, da hipovitaminose D. E acho que é importante, né, há de se considerar isso também, para que não haja um risco de uma ingestão excessiva, embora eu acho que a gente esteja distante, né, de ter uma ingestão aumentada. Né? E professora, a ingestão do suplemento, desse suplemento de vitamina D, é indicada em quais casos? Ele é indicado nos casos de insuficiência porque nós temos 3 estágios com relação ao estado nutricional da vitamina D. Tem os indivíduos que são deficientes, então existe uma dosagem considerada mínima, né, para que esse indivíduo seja considerado suficiente, que seria em torno de 30, né, nanogramas por ml de sangue. Os indivíduos que têm uma insuficiência, eles estariam entre 20 e 29,9, e aqueles que são deficientes, que têm uma quantidade inferior a essa. Então, para esses indivíduos deficientes e ou insuficientes, há uma recomendação para que se faça a suplementação. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais novidades sobre a vitamina D. E também as nossas convidadas que estão aqui no estúdio vão responder as perguntas enviadas para as nossas redes sociais. Ainda dá tempo, tire a sua dúvida. Participe! O Espaço PUC está de volta e hoje o tema da nossa conversa é a vitamina D. Quais os benefícios e o que a falta dessa vitamina pode causar no organismo? E agora é hora de responder as perguntas enviadas pelo público através das páginas da PUC TV nas redes sociais. E a primeira pergunta foi enviada pela Juliane Lourenço. Então vamos dar uma lida aqui então na pergunta. Quais são os sintomas mais frequentes que ajudam a identificar a deficiência de vitamina D, doutora? São sintomas muito inespecíficos, muitas vezes simulam uma fibromialgia, então dor muscular, dor óssea, fraqueza, isso quando muito grave. No nível de insuficiência, muitas vezes os pacientes são totalmente assintomáticos, então não ajuda muito a gente confiar só em sintoma. Bom, então vamos para a próxima pergunta, que é do Julian Cruz. A absorção da vitamina D através dos alimentos é tão eficaz quanto a exposição ao sol, professora? Não, na verdade, quando nós sintetizamos a vitamina D, ela já é uma forma circulante, ela já está na circulação sanguínea e, portanto, ela é mais rapidamente disponível. É diferente de quando a gente faz a ingestão por meio dos alimentos, que tem todo um processo de consumo alimentar, do processo digestivo, do processo absortivo ao nível intestinal, para que depois se tenha essa disponibilidade. Então, a síntese endógena, ela é mais biodisponível do que a dieta. Aproveitando essa pergunta, eu queria falar sobre o protetor solar. A gente sabe que é importante o uso, mas ele pode impedir a produção de vitamina D? Sim, sim, e não é necessário que haja um fator de proteção elevado para que essa síntese 5, você já é praticamente 95% da produção diminuída, né, cancelada com o protetor número 5. A gente usa 30 no mínimo. Então, praticamente não se faz vitamina D se você usar de forma adequada o protetor solar. Por isso que quando a gente recomenda a exposição, aquela exposição moderada, ela tem que ser sem uso de protetor, sem vidro, sem roupa, no ambiente que não tem muita poluição. Tudo isso interfere, né? A latitude da cidade, todas essas condições interferem com a formação, com a síntese da vitamina D na pele. Idade, a cor da pele, tudo isso interfere. E existe alguma recomendação de faixa horária durante o dia para a gente tomar o sol para adquirir a vitamina D? Tem até um trabalho daqui da PUC, muito interessante sobre isso, sobre raios ultravioletas B em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a partir do inverno, até 9 horas da manhã, a gente não tem sol que faça vitamina D. Então, é o sol do câncer, de 9 às 16 horas. Por isso que tem que ser de forma moderna, né? Não pode ser uma exposição muito intensa e por muito tempo, sabe? Tem que ser realmente moderado, mas é nesse horário, de 9 às 16 horas.
Agora, diariamente, essa recomendação para se expor ao sol nessa faixa etária, ela tem que ser dosada todo dia ou algumas vezes durante a semana? A exposição? Isso. 3 vezes por semana já seria suficiente, dependendo, que nem eu falei, de 5 minutos a 30 minutos. Quanto mais branca, menos tempo de exposição. Quanto mais negra a pele, maior tempo de exposição ao sol. E em quais alimentos a gente pode encontrar essa vitamina mais facilmente? A gente sabe que são alimentos pouco acessíveis, mas existem alimentos que fazem parte do cotidiano do brasileiro que a gente pode encontrar uma grande quantidade? Grande quantidade não. Na verdade, foi como a doutora havia comentado, o óleo de fígado de bacalhau é uma das principais fontes que tem em 5 ml quase 1.000 unidades internacionais da vitamina. Diferente, por exemplo, quando a gente pensa numa sardinha que tem em torno de 250, 300 unidades internacionais. Então, uma diferença muito distante. Mas são alimentos que não fazem parte do hábito alimentar diário, rotineiro, né? E a questão dos cogumelos secos, que também menos ainda são comuns na alimentação. Então, de fato, a disponibilidade da vitamina D por meio da dieta é muito restrita. Não há mesmo como a gente garantir um consumo adequado que mantenha a vitamina D numa concentração adequada sem que se tenha essa produção por meio da pele. E eu gostaria só de complementar o que a doutora comentou, que eu acho importante. A gente sempre comenta assim com os alunos, fala, gente, para produzir vitamina D não é necessário ficar o dia inteiro no sol, porque não há essa proporcionalidade. Mais tempo de exposição ao sol não significa mais produção de vitamina D, ao contrário. Então, quando foge muito dessa exposição recomendada, nós não temos síntese de vitamina D. Aquela molécula que seria transformada na vitamina D, ao contrário, ela gera outros compostos que não têm essa atividade de vitamina D. É interessante, assim, a gente sempre recomenda que se exponha a parte do corpo onde normalmente a gente não expõe ao sol. Então, costas, pernas, né? A gente deixar essas partes mais expostas ao sol do que as partes que normalmente a gente já se expôs muito ao sol. É uma recomendação interessante também, para aumentar a síntese de vitamina D. E como você ressaltou, é importante que essa exposição aconteça no horário do câncer, né? Que é um horário que o sol não é indicado para quem tem problemas. Quem tem problema, já teve problema de câncer de pele, ou tem, né, muitos parentes de primeiro grau com câncer de pele, devem usar a suplementação e realmente devem evitar o sol. Entendi. E quando que o uso do filtro solar ele é recomendado? Normalmente, depois que você já passou por esse tempo, né, de exposição, você pode usar o filtro solar o dia inteiro, se você quiser, né? Você vai prevenir envelhecimento da pele, o câncer. Então, é importante o uso rotineiro do protetor solar, mas só que não deve ser 100% do tempo. Você deve reservar um tempo sem ele para poder fazer o seu tratamento da insuficiência de vitamina D. É só de comprar o pão na esquina ali meio-dia, você provavelmente já fez um bocado de vitamina D. Né? Então, nos dia a dia mesmo da gente, a gente consegue fazer isso. Na hora do almoço, na hora de um tempinho que você para poder tomar sol sem o protetor solar, você já faz a quantidade suficiente de vitamina D. E o Brasil é um país, né, que recebe uma grande incidência da luz solar. Mas as pessoas, geralmente, têm ficado muito tempo em ambientes fechados. E aí passam grande parte do dia sem pegar pelo menos um pouco da luz do sol. Isso pode ser prejudicial, doutora? Sim. No trabalho que nós fizemos lá no UFMG, 51% das pessoas que nos procuraram, de 320 que nós analisamos, num período durante um ano, nós tivemos deficiência de vitamina D. Então está muito frequente realmente, né, a insuficiência e deficiência de vitamina D, e exatamente pelo nosso estilo de vida atual. Né, muito pouco exposição ao sol, né, pouco esporte, muita coisa que realmente atrapalha a formação de vitamina D. Vamos para a terceira pergunta? Vamos sim, Luísa. A próxima pergunta é da Évila Samara. Ela gostaria de saber qual especialista que ela pode procurar para saber se tem a deficiência de vitamina D. Acho que não precisa de ser especialista. Um clínico geral, né, se você tem fator de risco, tem alguma doença osteometabólica, doenças desabsortivas, problemas intestinais, gástricos, você é um candidato, usa alguns remédios como glicocorticoide, anticonvulsivantes, tem uma série de medicações, né, que também interferem com o metabolismo de vitamina D, que tornam um paciente candidato ou não a essa dosagem. E pela própria anamnese, um clínico pode ver, paciente que fica o tempo todo dentro de ambiente fechado, que não se expõe de jeito nenhum ao sol, né, essa é uma pessoa que também deve ser obesos, né, devem também ter dosagem de vitamina D. Então existe um grupo que tem um grupo de risco, né, para deficiência de vitamina D, que durante a anamnese você pode já perceber,
né, e indicar. Então não precisa ser nenhum especialista, um clínico geral já deveria fazer isso, esse tipo de abordagem. E, professora, é importante buscar um profissional da nutrição para fazer um acompanhamento da questão alimentar? Sim, a questão da alimentação, e essa é uma das causas que se discute muito o papel da vitamina D em outros efeitos, em outras funções além da óssea e do metabolismo do cálcio, exatamente porque existe essa dúvida. As pessoas saudáveis têm maior concentração de vitamina D, tem um estado nutricional melhor em vitamina D, ou é o contrário, é a vitamina D que melhora o estado nutricional? Então, eu acho que a busca por uma alimentação saudável, ela não se restringe só à questão da vitamina D. Eu acho que isso é importante, até porque a vitamina D, estando numa concentração adequada, se não houver uma biodisponibilidade também do cálcio, a vitamina D acaba não tendo... Então, é importante, sim. Do ponto de vista nutricional, para a vitamina D, não há muito que ser feito, como nós dissemos aqui, porque não há muitos recursos dietéticos. Mas eu acho que é importante pelas outras variáveis que estão relacionadas com a vitamina D e com a saúde de um modo geral. Eu acho que a nutrição é muito importante nessa hora, porque eles quantificam, de acordo com a faixa etária, a necessidade de cálcio para aquela pessoa especificamente. Então é fundamental, né, a abordagem da nutricionista nessa hora, né, nessa orientação. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta. A pergunta agora é da Melissa Andrade. Qual exame eu posso fazer para descobrir se eu tenho a falta de vitamina D no organismo? A dosagem da própria vitamina D, que é 25-hidroxivitamina D. Nós temos duas formas, a forma ativa, que é 1,25 de hidroxivitamina D, que só deve ser solicitada quando existem alguns problemas relacionados com hipercalcemia, não é a nossa rotina, mas o que a gente faz normalmente é 25-hidroxivitamina D no sangue. E algum exame de rotina também pode identificar a falta dessa vitamina, doutora? Casos raríssimos de deficiência muito grave, você pode ter uma hipocalcemia no sangue, uma diminuição de cálcio no sangue, que é raro de acontecer. Geralmente a pessoa tem deficiência com cálcio normal. Você pode ter um aumento do paratormônio, que é o hormônio que contrarregula, né, a deficiência de vitamina D, tirando o cálcio do osso, passando para o sangue. Então, isso acontece em 1/3 dos pacientes com insuficiência de vitamina D. Eles podem ter um hiperpara secundário a essa deficiência, então o paratormônio também é uma dica. E tem alguns marcadores de remodelação óssea que podem estar aumentados também na deficiência de vitamina D por causa do raquitismo. Mas isso aí já seriam exames mais especializados, né? Na rotina a gente pede cálcio no sangue, cálcio na urina, paratormônio e vitamina D, quando você quer ver o status de vitamina D no paciente, né, de cálcio. Bom, então vamos para mais uma pergunta aqui, então. Do Matheus Calazans. A vitamina D pode prevenir o câncer? Olha, a vitamina D ela tem um efeito antiproliferativo. A gente sabe disso que em estudos in situ, né, em estudos assim, laboratoriais, a gente sabe que ela tem um efeito anti-apoptótico, ela tem um efeito que poderia regular crescimento celular. E alguns trabalhos, mas alguns trabalhos assim, que ainda devem ser confirmados, tem um papel realmente da vitamina D em alguns tipos de câncer de intestino, algum câncer de mama, mas eu já vi o contrário também, aumentando a incidência de câncer de próstata em alguns pacientes que tinham um excesso, o que não foi confirmado em outros estudos. Então isso ainda é controverso, a gente não deve usar com esse propósito, né? Mas a gente deve corrigir num paciente com câncer a deficiência de vitamina D, tá? Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Iane e da doutora Maria Marta. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Pois não, foi um prazer. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. E esta edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira, às 4h30 da tarde. E não deixe de participar do programa, enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h30 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigada e até lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.